Bem, o módulo de elasticidade, ele é a principal característica de um material, no que se diz respeito à sua deformabilidade, tá? O que é a deformabilidade? É o alongamento ou encurtamento desse material, ou seja, tracionado ou comprimido. O que é importante a gente tomar muito cuidado, uma falsa sinonímia, é que sejamos levados a um entendimento equivocado, tá? Quanto maior o módulo de elasticidade de um material, menor a sua tendência de se deformar. E quanto menor o módulo de elasticidade, maior a sua aceitação de se deformar. Isso precisa ficar bem gravado, tá? A gente não cometer um erro. Então, um exemplo assim por bem exagerado, tá? O módulo de elasticidade do aço, por exemplo, da construção civil, em torno de 210 GPa. E o da borracha é de 10 kgfm por centímetro quadrado. Então, assim, ninguém tem dúvida que esticar um fio de borracha é bem mais fácil, com uma deformação aí de 2%, do que alongar nessa mesma proporção um aço, né? As cargas teriam que ser extremamente enormes, tá bom? Então, só para ficar bem caracterizada essa questão do módulo de elasticidade, tá? Como um exemplo aqui, eu trouxe pra gente, vamos lá. Qual a deformação que uma barra de aço de 12,5 milímetros tem quando é tracionada com uma força de 30 kN se ela tiver comprimento de 30 metros? Então vamos lá. Ele deu as informações pra gente, muito importantes. Modo de elasticidade do aço, está aqui. A força, né, deu 30 kN. Comprimento, 30 metros, 3.000 centímetros. E a nossa área aqui, tá? Então, resolvendo isso aqui, temos o quê? Vamos lá. Modo de elasticidade vai ser igual tensão sobre legal. Então temos aqui o início, modo de elasticidade, a tensão sobre a deformação, tá? Isso aqui que é igual, tá? O que é a tensão? É a força, né? Força sobre área, né? Legal? E o que é a deformação? Que é a variação, né? Variação, o L final sobre o L, que é o comprimento original apenas, tá? Só ajeitar aqui para ficar legal. Beleza. Tá? Então estabelecemos aqui. Iniciamos o modo de elasticidade. Tá? O modo de elasticidade é a tensão sobre a deformação. Isso aqui é o quê? O que é a tensão? É a força sobre a área dividido pela deformação, que é o comprimento final, pelo comprimento, que é o inicial. Ok? Bem, o que é a força? 30 kN. Ok? 30. O que é a área? 1,25. Né? 1,25. Qual é a variação final? Isso não temos, né? Tá pedindo aqui pra gente. Qual é a deformação? Tá pedindo essa deformação, variação final. Tá aqui, ó, ΔL, né? Variação final. Não temos essa variação, ele quer saber quanto que variou. Essa barra aqui ela tinha 30 metros, né? Que chamamos de L, que é o comprimento original. Ele quer saber quanto que variou quando aplicamos essa força. Então não temos. Então, né? Variação sobre o comprimento original, que é 30 metros, tá?
Vamos colocar aqui 3.000, tá? Então, realizamos a substituição. Bem, então temos aqui montado, teremos que o módulo de elasticidade seria toda essa equação que montamos, tá? O módulo de elasticidade a gente conhece, certo? 21.000 kN por centímetro quadrado. A gente quer saber essa variação. Então, isolando essa variação, teremos que organizando matematicamente, teremos isso aqui. O E vem para cá, tá? Módulo de elasticidade, 21.000, certo? Então, isolamos quem a gente precisa e quer encontrar, tá? Resolvendo essa equação, vamos ter o seguinte: deformação igual 30 dividido por 1,25, 24, tá? E 21.000 dividido por 3.000 seria igual a 7. 7. Isso aqui seria igual a 3,4 centímetros. Bom, então a nossa deformação, né, final dessa barra, temos a barra em preto, que tinha originalmente 30 metros, tá? Após sofrer uma força de 30 kN, tá? Essa barra é uma barra de meia, que a gente fala na construção civil, de 12,5 milímetros. Ela sofreu uma variação, tá? Uma deformação. Deformou a barra em quanto? Em 3,4 centímetros, tá? Então fica uma pergunta aqui. Caso, em vez de tração, essa barra fosse comprimida, tá? Fosse ao contrário, se estivesse apertando ela, qual seria o encurtamento dessa barra? Nas mesmas condições. Esse é o fenômeno da flambagem que chamamos de construção civil, né? O aperto ali do material. Então assim, seria o mesmo, tá? Peças de mesmo material encomprimidam-se ou comprimem-se igualmente dentro de limites de esforço, tá? Isso a gente está falando de região elástica do material, ok? O que é importante a gente saber é o limite de trabalho de uma peça, tá? Por exemplo, dizemos que o limite de trabalho de uma peça de concreto é a condição de ruptura. O concreto é um material frágil, tá? Já o limite de trabalho de um material como o aço é o seu escoamento e não sua ruptura. Então chamamos o aço de um material dúctil, tá? Ou seja, ele escoa, tem aquele escoamento, tá? E a exemplo de materiais frágeis, temos o concreto, como diz, vidro, ferro, tá? Ele não tem o escoamento, ele se rompe, tá? Bem, se fosse para colocar essa ideia nesse gráfico, imagine o aço, tá? A gente falou que ele escoa, né? Então o aço ele trabalharia nessa questão, ele viria modo elástico dele, tá? Ele subir. Opa, chegou num determinado ponto aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não interessa pra gente agora no que eu tô querendo explicar. Imagine o aço subindo, modo elástico, tá, pessoal? Então ele veio. Opa, chegou aqui. Aqui seria o ponto elástico dele. A partir daqui ele entraria em escoamento, tá? Então ele manteria uma variação de lado aqui, tá? Ele viria assim, ó. Seria o trecho de escoamento, tá? Então, o limite de escoamento do aço. Num determinado ponto, esse limite acaba, tá? Limite de escoamento. Então ele já sai da região elástica, não faz mais parte da região elástica. Ele já entra no limite plástico, tá? Então aqui ele estaria deformando de uma maneira não linear, tá? Ele poderia, como se fosse uma... Deixa eu até mudar aqui, ó, para poder representar melhor. Deixa eu ver se dá para usar essa daqui, tá? Imagine que ele fosse mais ou menos assim, pessoal. Estaria subindo. Vou até arrumar aqui, ó, só para vocês entenderem.
faria mais ou menos isso. Ele não seria mais constante. Ele estaria subindo uma curva e a qualquer momento ele iria se romper, tá? Então, a gente não pode trabalhar aqui. Chegou aqui no escoamento. Esse aqui a gente deve trabalhar aqui, ó, dentro da região elástica dele, onde ele retorna à posição inicial se necessário, tá? Já o concreto não tem isso, ele não tem esse escoamento, né? O aço ele foi, limite que região elástica dele, legal. Aqui tracionando, comprimindo, vamos supor, tracionou uma barra, soltou, ela volta para o inicial, legal. Aqui é a dentada elástica dela. Depois ela escoa e depois ela parte para a ruptura. Já o concreto, não, o concreto ele não tem isso. Ele vai direto, ele parte daqui e ele vai. Pum, rompeu, tá? Rompeu. Ele vai e rompe, vai direto para a ruptura, tá? Então, o concreto, ele não tem o escoamento, então temos que trabalhar dentro da nossa zona elástica, ok, pessoal? Lembrando que ele não escoa. Bem, por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Tá respondendo vocês lá. E não deixem de seguir aqui a página, o canal. Curta o vídeo, compartilhe. E em breve estarei voltando, colocando mais assuntos. Um abraço, fique com Deus. Até mais. Tchau.